Oi. Olá, muito boa tarde para você ligado no seu portal ITV CM7 Brasil. A gente volta trazendo informações diretamente aqui da base da Força Aérea do Estado do Amazonas, aqui onde chegou o maior avião aqui da Força Aérea, que está transportando os corpos das 14 vítimas fatais. E você vai vendo nesse momento, aí pelas imagens de Paulo César, através aqui da tela do seu portal ITV CM7 Brasil, esse já é o terceiro corpo sendo retirado de dentro da aeronave, ali colocado dentro do carro-tumba. Os corpos já estão colocados em caixões e você vai vendo aí toda a equipe da força-tarefa que foi montada juntamente com o governo do estado, que disponibilizou agentes, juntamente com as equipes da Força Aérea Brasileira, para fazer esse transporte dos corpos das vítimas fatais. Ao todo foram 14 vítimas desse acidente aéreo, uma tragédia que aconteceu na tarde desse último sábado. A gente vai levando para você essas informações. Mais e mais corpos vão chegando aqui nesse momento. Eu peço que você compartilhe a nossa transmissão. Estamos ao vivo levando para você essas informações. O primeiro avião decolou por volta das 6h45 da manhã e o segundo saiu às 7h10 dessa força-tarefa, sendo operada aqui para trazer os corpos das vítimas que passaram a madrugada ali em uma quadra. Eles foram ali mantidos durante toda a madrugada até a chegada das equipes. As informações que são 10 pessoas do Departamento de Polícia Técnico-Científica também, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e a Polícia Civil do Amazonas, que embarcaram em um avião da Força Aérea Brasileira logo cedo, por volta das 6h45 da manhã, para o destino do município de Barcelos, onde aconteceu essa fatalidade, esse acidente aéreo que acabou vitimando aí 12 turistas brasileiros de outros estados e também os 2 tripulantes da aeronave. Ao todo, 14 vítimas fatais. Entre as vítimas estão esses 12 passageiros que eram turistas brasileiros de outros estados e estavam indo ali para o município para a prática de pesca esportiva, que acontece todos os anos ali no município, além também dos 2 tripulantes da aeronave. Eles foram as vítimas, ninguém sobreviveu, foi uma calamidade, uma tragédia que aconteceu nesse último sábado, no momento em que esse trágico acidente acabou acontecendo. Estava também uma intensa chuva que estava acometendo o município naquela ocasião, e isso foi determinante para o acidente acontecer no momento que a aeronave estava tentando fazer o pouso ali no aeroporto do município e acabou tendo problemas e vindo a cair. 14 vítimas fatais, e a gente vê aqui que existem 2 carros-tumbas aqui do Instituto Médico Legal, foram trazidos aqui para a base aérea. A gente vai estar se deslocando aqui, gente, para estar mostrando para vocês. Vamos ter mais informações durante uma coletiva de imprensa aqui com as equipes da Secretaria de Segurança Pública, que vão nos dar mais informações sobre o transporte dos corpos das vítimas. Como a gente falou anteriormente, existe uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica que vai estar nos dando mais informações. A gente vai levando para você essas informações agora com... Uma boa tarde a todos. Quero iniciar minha fala aqui retransmitindo uma mensagem que há pouco, a ligação que eu recebi do governador Wilson Lima, solicitando que prestasse as condolências aos familiares e amigos das vítimas desse desastre.
Desde ontem, a partir do momento em que nós detectamos o problema, ou seja, o acidente lá em Barcelos, de imediato as forças de segurança que se encontravam no município já passaram a agir. A Polícia Militar, juntamente ali com o Exército Brasileiro, especificamente o 3º BIS, comandado ali pelo Tenente-Coronel Magalhães, de pronto começaram ali, juntamente com os médicos do município, se deslocaram até a aeronave na tentativa de verificar se ainda tinha algum dos envolvidos ali com vida. Ao constatarem que todos já estavam, infelizmente, em óbito, eles foram transferidos para uma escola municipal e devidamente acondicionados de modo que pudessem, no dia posterior, que é hoje, ser feito aí o translado para Manaus. Quero aqui também agradecer imensamente o apoio da Força Aérea Brasileira, o Brigadeiro Davi, de pronto, foi solidário e se colocou toda a estrutura da Força Aérea pronta para atender nesta tragédia. Também agradecer ao General Costa Neves, que também colocou o Exército Brasileiro à disposição. Tão logo soube do acidente, o governador Wilson Lima me ligou e determinou que nós instalássemos um comitê de crise e nós chamamos todos os integrantes do Sistema de Segurança Pública, diga-se aí a Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil e DPTC, para tomarmos as medidas iniciais no sentido de mandar equipe para o município, ver todo o apoio necessário que o município necessitava naquele momento, bem como preparar a ida na manhã de hoje para fazer o translado, como já disse anteriormente. Eu vou passar a palavra para o Brigadeiro Davi, de modo que ele possa explicar como é que foi a ação da Força Aérea Brasileira em apoio nesse momento tão importante. Bom, boa tarde a todos. A Força Aérea Brasileira atuou em 2 linhas de ação. A primeira delas em apoio ao governo do Estado e restrito apoio, conforme ordenado pelo comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Damasceno, prontamente disponibilizou os meios necessários para apoiar as ações do governo do Estado, tendo em vista as peculiaridades da nossa região, da região amazônica. Nesse sentido, decolamos então com uma aeronave C-105 Amazonas, hoje pela manhã, no intuito então de dar apoio às equipes de legistas e peritos e fazer o traslado dos corpos, permitindo então uma dignidade aos familiares e o respeito nesse momento tão difícil para as famílias enlutadas. O segundo eixo de ação da Força Aérea foi enviar uma equipe de militares altamente qualificados e experientes para fazer os levantamentos de todos os detalhes e todos os dados necessários para que então a Força Aérea, por meio do CENIPA, possa então efetuar o relatório de acidente, então enumerando os fatores contribuintes para esse acidente, visando então sempre que no futuro acidentes como este não ocorram mais. Antes de abrir para a pergunta, só deixar esclarecer a todos aqui que lá no IML, através da nossa Polícia Científica e com apoio da Secretaria de Estado de Assistência Social, foi montada uma sala de apoio às famílias, com todo o atendimento psicossocial, de modo a ter aí o acolhimento das famílias nesse momento tão difícil. Boa tarde. A primeira pergunta que eu tenho é a respeito da estimativa de tempo que vai demorar para a construção desse relatório, né? Em quanto tempo, mais ou menos, a gente pode ter alguma resposta? E se tem alguma situação que já foi verificada em campo nesse momento? O aeroporto, ele estava previsto aí, acho que vocês falaram aqui na coletiva, para ter uma reforma, mas ele recentemente tinha passado por algumas obras. Queria entender que tipo de situação aconteceu na pista, se já conseguiram identificar alguma situação, para que fosse necessário fazer essa reforma que ia ser encaminhada agora. Só uma dúvida na sua pergunta. Você falou do relatório, qual relatório específico? O relatório do acidente, no caso. Do caso da aeronave. Então, O relatório de acidente aeronáutico ele não tem um prazo previsto, tendo em vista que demanda a análise de diversos fatores, desde o funcionamento da aeronave até as condições climáticas, a situação do caso fatídica, né, que tivemos. Então, não há um prazo específico. Porém, todos os dados e detalhes foram levantados e enviamos uma equipe com 5
oficiais altamente experientes nesse tipo de acidente, e eu tenho certeza que todos os dados necessários foram levantados e agora eles serão depurados, serão feitas então as análises previstas de acordo com as técnicas e mandamentos internacionais previstos para a investigação de acidentes aeronáuticos. Com relação à pista de pouso, eu vou passar então aqui ao secretário para dar alguma explicação. No que tange a pista de pouso, é importantíssimo salientar que quem autoriza ou não o funcionamento do aeródromo é a ANAC. E a ANAC estava com a pista autorizada a pouso e decolagem. Então, a melhoria que seria feita na pista em si, isso também é decorrência de orientação da ANAC. Então, tanto que era num prazo específico ali em que seria realizado, mas não acreditamos que isso não tenha qualquer tipo de relação com o caso em si, uma vez que a ANAC estava, a pista estava autorizada a operar normalmente. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretária. Basicamente era a mesma pergunta que a colega já fez, até para saber como a informação que foi levantada é que dois pilotos teriam retornado para Manaus por conta do mau tempo. Foi só realmente o mau tempo? Tem alguma outra informação que de repente poderia ser algo relacionado à pista, ou alguma condição extra, digamos assim? Seria muito leviano da nossa parte tentarmos nesse momento dizer o que motivou o acidente. É justamente por isso que a própria aeronáutica ela se preserva no sentido de não ter prazo, inclusive, para concluir essa análise, de modo que a gente não possa gerar especulação. Tá? Então, a única certeza que nós temos é que no momento do acidente a condição climática era de intensa chuva no local. Se isso foi preponderante ou não, nós não sabemos, e por isso que vai ser feito o levantamento todo aí pelos órgãos competentes para depois gerar um relatório. Boa tarde. Eu queria perguntar sobre a equipe de investigação que foi enviada hoje, saber qual foi esse trabalho inicial que já foi feito, né, por essa equipe, e também perguntar para o secretário sobre a empresa, se vocês conseguiram entrar em contato com a Manaus Aerotáxi, se ela tem oferecido algum tipo de suporte, já que ela também está envolvida nisso, né? Primeiro eu vou passar aqui para a primeira pergunta. Em primeiro lugar, externar os sentimentos de todos os policiais civis aos familiares e amigos das vítimas. Foi enviada uma equipe com delegado, investigadores e escrivão para que façam todo o levantamento, para que a gente consiga chegar na elucidação se houve algum tipo de atentado ao transporte aéreo, se houve dolo, culpa, né, se houve negligência, imprudência e perícia. Então, todas essas nuances serão verificadas. A ANAC já foi oficiada, as pessoas que em primeiro lugar chegaram ao local do acidente serão ouvidas, as pessoas que foram até o município de Barcelos naquele dia usando o transporte aéreo também serão ouvidos, os pilotos que anteriormente chegaram até aquele município. Então as diligências estão sendo realizadas e é muito assodado qualquer tipo de conclusão nesse primeiro momento. A Polícia Civil vai fazer a sua parte, vai concluir o inquérito e vai ser entregue a resposta a todos os senhores e senhoras. Sobre a empresa, cadê a empresa? Ok, a empresa Manaus Táxi Aérea, desde ontem ainda fizemos contato com eles, a todo momento estão dando o apoio necessário naquilo que a gente tem solicitado. E, inclusive, hoje de manhã eu falei com o representante da empresa, ele me afiançou que estava em contato direto com todas as famílias, está disponível, está organizando, inclusive, o translado dos corpos. Então, todo o apoio que é, inclusive, a obrigação da empresa, a percepção que nós temos dos contatos que tivemos com ele, que está sendo prestado a contento. Olá, boa tarde. Só para identificar o que compete à Polícia Civil, o que compete à FAB, são investigações paralelas a partir de agora, em relação também à equipe que foi enviada na manhã de hoje. A gente sabe que é um trabalho que demanda muito tempo para esse relatório ainda ser emitido, mas a gente teve acesso a um vídeo, né? Ao vídeo que mostra ali o momento que as primeiras pessoas chegaram. O que foi possível identificar por parte da equipe de investigação naquele momento? A aeronave acabou saindo ali da pista de pouso? Ainda é prematuro fazermos qualquer afirmação com relação às causas do acidente, mas o fato é que todos os detalhes puderam ser recolhidos no dia de hoje por essa equipe altamente experiente, que seguem um protocolo muito rígido relacionado à investigação de acidente, de forma a levantar os fatores contribuintes. Sempre reforço este ponto,
que nunca um acidente é causado por um fator exclusivo, mas sim uma série de fatores, e este é o objetivo da Força Aérea, levantar esses fatores de forma a prevenir acidentes futuros. Com relação à parte civil e criminal, vou passar aqui ao delegado para dar as explicações. Bom, a parte da Polícia Civil, neste episódio específico, é verificar se houve qualquer tipo de conduta que se subsume ao tipo penal, né, que prevê algum crime em relação tanto ao transporte aéreo quanto ao resultado morte que foi ocasionado. Mas é fundamental também que nós estivéssemos de posse do relatório do CENIPA, que vai contribuir bastante para a conclusão do inquérito. Volto a dizer, os órgãos competentes já foram oficiados e nós estamos aguardando que essa documentação chegue, tal como a regularidade da aeronave e as oitivas de todas as pessoas que estiveram no momento do acidente na cidade de Barcelos. Olá, só para base de conhecimento, em relação a essa aeronave, ela suporta quantos lugares? E em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver os turistas dentro da aeronave sem um cinto de segurança. Trata-se de um erro técnico também durante a orientação na viagem para os turistas. Esse vídeo mostra eles empolgados ali nesse momento. O que tem de informação até o momento em relação a esse sentido dessa orientação antes da viagem e também em relação à quantidade de lugares que essa aeronave suporta? Bom, não tivemos ainda acesso a esse vídeo. Com certeza, se há vídeo circulando, a equipe de investigação vai fazer essa análise para verificar se houve qualquer tipo de irregularidade. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Secretário, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a estrutura montada pelo governo do Estado, né, como é que foi feito esse planejamento, e também sobre o processo de identificação dessas vítimas, né, para a liberação dos corpos, como é que vai ser feito? Quanto à estrutura, como eu falei há pouco, o governador Wilson Lima, assim que soube do fatídico acidente, me ligou e determinou que nós montássemos um comitê de crise para poder, não só apenas o sistema de segurança pública, mas também todos os órgãos que integram o Estado, de cada competência, pudéssemos aí prestar toda a atenção e resolver a questão não só do traslado, como apoio às famílias e tudo que é relacionado ao evento em si. Eu vou passar a palavra aqui para a doutora Margarete, que ela vai agora explicar daqui para frente quais são os próximos passos do DPTC. O Departamento de Polícia Técnico-Científica abriu o protocolo de investigação de vítimas de desastres. Nós montamos uma força-tarefa envolvendo o Instituto Médico Legal e o Instituto de Identificação. Nesses casos de acidentes envolvendo várias vítimas, a situação mais importante é a identificação de cada pessoa, a identificação técnico-científica. E isso será feito em parceria com o Instituto Médico Legal e o Instituto de Identificação. Nós acreditamos que não haverá muita dificuldade, porque os corpos estão preservados, não houve explosão, não houve mutilação que prejudicasse a coleta das vegetais. Nós já conseguimos os prontuários civis de todos eles e nós estamos apenas aguardando iniciar os procedimentos periciais para começarmos a fazer o confronto necropapiloscópico, ou seja, a identificação civil, técnico-científica de cada vítima. O segundo passo é a perícia necroscópica em si. Então, vai depender do número de lesões que cada vítima apresenta, para a gente poder estimar o tempo de liberação de cada corpo. Mas a gente entende que não vai demorar muito. Acreditamos que até a madrugada, ou no máximo amanhã de manhã, a gente já consiga liberar todos os corpos. Já se falou sobre a regularidade da aeronave. E a regularidade da habilitação do piloto? Estava tudo ok? Tinha algum problema? Esses detalhes são levantados no processo de investigação. Ok, pessoal, então é isso. Obrigado. Muito obrigado a todos e, novamente, em nome do Governo do Estado, a gente presta todas as condolências às famílias enlutadas.
vai levando para você essas informações. Agora, terminada aqui a coletiva de imprensa, nos dando mais detalhes sobre esse translado dos corpos das 14 vítimas desse acidente aéreo que aconteceu no município de Barcelos. Mais informações você também confere acessando cm7brasil.com. A qualquer momento a gente volta trazendo mais informações para você. As imagens são de Paulo César, eu sou Carol Dias, para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.